Sirin pergunta a Arif o que aconteceu com seu sobrinho e ele conta que Nizam acidentalmente bateu no nariz dele com uma porta e Bahar o levou ao hospital. Sirin finge estar preocupado e eles continuam voltando para casa. No caso de Bahar, Nizam pergunta a Enver por que eles não chegam. Enver responde que há meia hora eles disseram que viriam. Ela sugere que a neta espere 5 minutos, caso contrário eles ligarão. O velho tenta consolar Nizam que se sente muito mal por ter batido no irmão porque nunca o tinha visto chorar daquele jeito. A porta toca e Nizam corre pensando que é a mãe dele, mas é Sirin. Ela abraça a sobrinha e diz que não foi culpa dela e foi apenas um acidente. Nizam diz que então foi a mesma coisa que aconteceu com Arif, ele não fez nada de propósito, mas foi um acidente. Sirin pede que ela não compare as duas situações, pois ela não matou o irmão nem foi acusada de crime e levada para a prisão. A louca ondulada continua a semear ódio em Nizam, dizendo-lhe que não deve esquecer que Arif sempre odiou o pai e que tudo o que aconteceu foi feito de propósito. Nizam acena com a cabeça e os dois se abraçam. Então, eles se aproximam da janela e Nizam pergunta a Enver se eles ainda não vêm. Enver diz que não conseguiu vê-los. Arif chega na casa de Seida que pede para ele ir até a cozinha. Ela, um pouco nervosa, diz que tem algo para contar a ele, mas ele deve jurar que ninguém mais vai saber, muito menos Henry. Arif diz que está tudo bem, mas Seida o faz xingar. Seida confessa que Arda não só não é filho de Henry, mas também não é filho dela. Surpreso, Arif pergunta o que ela quis dizer com isso. Seida lhe conta que aparentemente seu filho foi trocado no hospital no dia em que nasceu e Arda foi entregue a ela. Arif olha para o menino e pergunta se ela tem certeza disso. Seida responde que sim, há até provas que comprovem. Ela diz que não queria ficar pensando nisso, mas as palavras de Bahar estão em sua cabeça e agora ela não consegue parar de pensar no filho biológico, sem saber se ele está bem, saudável e com bons pais. Ela só quer saiba o que aconteceu naquele dia no hospital sem perturbar a paz de ninguém e não importa o que aconteça ele nunca desistirá de Arda. Arif pergunta como ele poderia ajudá-la e Seida diz que sua irmã Kisme pode conseguir encontrar o menino ou informações sobre ele. Seida pede novamente para ele não deixar Henry descobrir isso, pois ela pode procurar a outra criança e também levar Arda que vai parar em um orfanato. Ela pede para ele ligar para sua irmã Kisme agora mesmo. Arif pega seu telefone e chama ela. Kisme está deitado em uma cama e ao atender pergunta a Arif se ele está bem. Ele responde que sim e conta o que aconteceu com o filho de Seida. Ele pede que ela ajude a encontrar o filho biológico e que mantenha tudo em segredo. Kisme diz que fará o que puder e desliga a ligação. Ela se levanta e vai até a cozinha. Lá está Henry que avisa que o café está quase pronto e vendo seu rosto pergunta se está acontecendo alguma coisa. Kisme olha para ele. Da janela, Enver e Nizam veem que Bahar e Doruk já estão voltando. Muito feliz, abre a porta para descer para cumprimentá-los, mas encontra Arif e Seida. A menina olha para eles e Seida pergunta o que há de errado. Nizam continua seu caminho e Sirin diz que ela é apenas uma menina. A louca pede a Arif que não se preocupe porque ele estava conversando com ela. Ele não conseguiu convencê-la, mas ele terá sucesso se eles continuarem conversando. De repente vemos que a menina volta e tenta falar alguma coisa para Arif. Ele pergunta se ela está bem ou se ela estava com medo de alguma coisa. Nizam com lágrimas nos olhos pede perdão a Arif e o abraça. Sirin não consegue acreditar. Arif pergunta por que ele está se desculpando se não fez nada de errado. Nizam olha para ele e pergunta por que ele tem lágrimas nos olhos. Arif atende porque sentia muita falta dela. Eles se abraçam novamente e Sirin entra em casa. Bahar sobe com Doruk e pergunta por que eles estão chorando. Arif enxuga as lágrimas e diz que eles estavam apenas esperando por elas. Nizam se aproxima e pergunta a Doruk se ele está bem. O menino responde que sim e o médico lhe diz que ele tem o nariz mais lindo do mundo. Arif fica feliz e Doruk agradece. Então o menino conta que fez um quadro para ele e pergunta se pode entregá-lo. Arif responde que sim e pergunta o que ele desenhou. Nizam lhe diz que é uma cabra comendo uma nuvem. Arif pede a Doruk que lhe entregue o desenho. O menino entra para entregá-lo, mas antes disso Sirin sai sorrindo e mostra o desenho de Doruk para todos. Arif pega o desenho e diz que é lindo. Doruk sorri e pergunta a Arif se ele gostou. Ele responde que adora e é um bom artista. Arif agradece Doruk e Nizam. A garota abraça Arif novamente. Nesse momento Bersan sobe as escadas e cumprimenta a todos.
Nisa ordena que seus filhos entrem e Shirin sobe para seu quarto. Bersan pergunta se ele está interrompendo alguma coisa, mas ninguém responde. Sirin entra rapidamente em seu quarto e tira o retrato de Arif de debaixo do colchão e começa a bater nele com o lápis enquanto xinga, a louca ondulada, muito irritada, jura que todos vão pagar e se arrepender do que estão fazendo com ela. Bersan reclama com Bahar por não ter dado seu telefone ao Sr. Sen, por isso ela voltou a trazer o dinheiro e a lista de ingredientes. Ela pede a Bahar que deixe seu número na próxima vez para evitar a caminhada. Bahar tenta falar, mas Seida a interrompe, reclamando com Bersan por reclamar tanto de trazer um pedaço de papel e nem trazer as panelas. Bersan diz-lhe que não pode fazer isso e Sen fica obcecado com isso, porque diz que se as panelas não estiverem limpas é fazer caridade com desprezo, por isso tem que ir buscá-las. Seida avisa que eles farão isso e deixarão para ele o número do telefone dela também. Bersan avisa que está tudo naquele papel e conta que a assistente de Sen disse para eles estarem lá às 8 horas da noite. O malfeitor lhes deseja boa noite e vai embora. Bahar pergunta a Seida por que ela não lhe contou que não continuariam com o trabalho. Seida pede que ele não se preocupe, pois será ela quem trará a comida amanhã. Bahar fica chateada e tira o dinheiro de suas mãos e diz que não importa quem faz isso. Bahar coloca seus filhos na cama e enquanto beija suas mãos ela diz que está muito orgulhosa deles e que eles não deveriam se preocupar sobre a questão do inglês porque agora eles vão descobrir, tem que acreditar na mãe. Os filhos sorriem e dizem que está tudo bem. Ela sai da sala, senta na sala, liga o laptop e começa a estudar inglês. Por outro lado, Fazile lê uma obra e de repente olha para sua máquina de escrever. Bahar continua estudando inglês e Fazile tenta tocar sua máquina de escrever. Bahar arruma o cabelo e continua estudando inglês nas primeiras horas da manhã. No dia seguinte, Bahar leva as crianças para fora. Enver sai de sua oficina e cumprimenta seus netos, desejando-lhes bons momentos. Chega o trajeto escolar e Bahar se despede dos filhos. Então Bahar se aproxima da oficina e pergunta a Enver por que ela abriu hoje cedo. O alfaiate lhe diz que estava com pressa para terminar um trabalho que Henry lhe trouxe. Então Bahar vai para Arda novamente com Enver. Sirin sai do prédio e cumprimenta Bahar. Enver pede à louca que leve as roupas de Henry para o refeitório já que ela já terminou os concertos. Sirin diz que as malas estão muito pesadas e ele não vai aguentar tudo isso. Enver diz a ele que pode porque são apenas roupas. Sirin insiste que são pesados e ao ver Arif pede que ele ajude. Arif pega as malas com prazer e os dois caminham juntos para o trabalho. Bahar olha para eles com cara de touro valente e assim demonstra desconforto. Então ela diz ao pai que vai comprar a comida de hoje para o negócio e pergunta se ele quer que ele compre alguma coisa para ela. Enver diz a ele para não precisar de nada e pede que não se preocupe com Arda. Bahar diz a ele que ele já volta e vai embora. O alfaiate fica preocupado porque percebeu a irritação de Bahar com Sirin. Raif avisa Fazile que o jornal não chegou hoje enquanto eles tomam café da manhã. Fazile está muito distraído pensando e não presta atenção. Raif grita e Seida se assusta. Depois de um tempo, a escritora pergunta ao filho o que ele estava dizendo e Raif, com raiva, diz que o jornal não chegou. Da mesma forma, ele diz à mãe que a vê mais distraída do que outras vezes. Fazile admite que estava perdida em pensamentos e Raif diz que isso parece alguma coisa. O escritor pergunta por que e Raif pergunta se ele começou a escrever. Fazile responde que não, mas Raif tem certeza que vai começar ou, se ainda não o fez, voltará à antiga vida. Ele sai dizendo que Fazile retornará. Fazile se levanta. Seida pergunta se Raif não quer que ela escreva, mas a escritora não responde e vai para seu quarto onde se senta na cama para pensar enquanto olha para a máquina de escrever. Na delegacia vemos que o comissário está falando ao telefone e solicitando alguns documentos. Um policial entra no escritório e avisa que tem novidades sobre o pássaro. Aparentemente há uma entrega sendo feita esta noite e ele lhe dá um relatório para revisão. O comissário lê e ordena que organize a operação. Ele tem uma foto de Sen na mão. Ao mesmo tempo vemos que Bahar está cozinhando e preparando toda a comida. Ela fala sozinha em voz alta e diz que não quer mais fazer isso, será a última vez e ela vai desistir. Ela prova o arroz e diz que está uma delícia. Por outro lado, Sirin aproxima-se de Henry e diz-lhe que Seida lhe disse que o filho não é dela.
A louca ondulada acha isso incrível porque Seida queria exagerar com ele, culpando-o por ter um filho. Da mesma forma, ele faz com que saiba que está feliz por estar livre, porque ter que pagar os custos das escolas especiais é uma dor. Henry pergunta a Sirin se ele não tem nada para fazer e diz que não podem mais conversar sobre assuntos pessoais. Sirin pede desculpas e diz sarcasticamente que nunca teria pensado que ficaria tão triste não ter um filho com Seida. Henry fica pensando. Poucas horas depois, Bahar recebe seus filhos que voltaram da escola. Ao entrarem na casa, percebem que todas as partes do apartamento estão marcadas com papéis onde está tudo escrito em inglês. As crianças surpresas perguntam por que ele fez isso e Bahar, sorrindo, responde que prometeu que aprenderiam e é isso que ele está fazendo para que todos possam estudar juntos. As crianças abraçam a mãe, depois olham todos os cartões e repetem à medida que aprendem. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!